Fala, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um podcast. Estou trazendo hoje um empresário muito querido, mais um amigo também, e que é membro do Acelera Negócios Clube, empresário dono de uma rede de farmácias. Começou do zero, adoro essas histórias, né? Uma pessoa que começou do zero, extremamente humilde, um irmãozão que a vida me apresentou e que vai contar um pouco da história dele, das regras de sucesso e todo esse caminho que ele trilhou para construir uma rede de farmácia, que é um mercado que eu já atuo há muitos anos. Estou aqui com meu querido irmão, meu amigo Lima. Obrigado, Lima, por estar aqui com a gente. Aceito esse convite. Lima, que é membro também do clube. Contar um pouquinho da sua história, né, Lima? Lima da farmácia. Lima da farmácia, cara. Lá de Pedreira, aqui pertinho de São Paulo. E, aliás, a gente está gravando num dia e amanhã vou passar o dia lá em Pedreira falando de negócios, né? Junto com o Rogério, que é outro membro do clube, um grande contador. E a gente vai estar lá em Pedreira falando de negócios, né? Com o maior então, prazer. obrigado por estar aqui comigo, Lima. Eu que agradeço, Vini, né? E, na verdade, a nossa história é longa aí, já de um bons tempo que a gente se conhece, né? E agora... Outro dia a gente estava falando sobre isso, né? Quantos anos? Então, você era da Racine junto com o Marcos e as Keskin, não sei o que. Foi naquele momento Então, que eu sou empresário há 15 anos. Quando eu trabalhei na Racine, eu não era empresário ainda. Então, vai para 17, 18 anos que a gente Foi nessa conhece. época que eu conheci você. Daí nós conversamos, tomamos um café ali na Paulista, não sei se você lembra, um dia eu e o seu Marcos, foi. E daí desenvolveu nossa amizade aqui, com o maior prazer aí, e vai trazer muitos frutos, né, se Deus quiser. Já traz, né? Já traz faz tempo. Ô Lima, você é contador de formação. É uma história bacana, né? Porque meu sonho era ser médico, né? E como que fui ser contador, né? É porque em algum momento eu trabalhei numa cerâmica lá em Pedreira e trabalhei na contabilidade, né? Você nasceu lá? Não, eu nasci em Socorro. Você deve ter ouvido falar também, Socorro é próximo ali. Mas eu vim para Pedreira, eu tinha 3 para 4 anos de idade. Eu vou fazer um parentezinho aí quando você perguntou, que eu acabei de ser agraciado, eu não recebi ainda o diploma, mas já passou pela Câmara. Eu vou ser cidadão pedreirense oficial agora, que a Câmara aprovou lá. Não está marcado ainda o dia, mas então eu vou receber a condecoração de ser cidadão pedreirense. Uma honraria. Então eu vim para Pedreira, eu tinha 3 para 4 anos, 4 irmãos nessa época, eu tinha 3 irmãs, e depois já veio uma que é pedreirense. Então hoje eu tenho 4 irmãs, eu não tenho nenhum irmão, só eu. E a vida me proporcionou aí alguns desafios, né? E eu me sinto pedreirense, mas nascido em Socorro. Mas foi muito novo, né? Muito novo para Pedreira. Muito novo. Na realidade, o que nós vamos falar, como você comentou, né, que eu comecei do zero, isso não invalida alguns que têm sucesso e não começam do zero. Mas parece que como a história, quando começa do zero, parece que ela fica um pouco mais, né, interessante. E eu comecei a trabalhar, hoje não poderia nunca. Mas ninguém começa grande. Ninguém começa Lima. grande. Só começa grande quem herda. Quem é. Se você herdou, você começou grande, né? Mas você vai ter que aprender a tocar o negócio, exatamente. Porque senão vai virar aquelas famílias onde o avô constrói, o filho usufrui e o neto destrói. Mas diferente do que grandes empresários, alguns bons empresários que entendem a importância da sucessão, estão começando a trabalhar hoje. Sem dúvida nenhuma. Se você olhar o Adib da CIMED, você tem filho, todo mundo trabalhando na empresa. Esses dias eu vi o filho de 10 anos dele lá falando inglês dentro da empresa. No meu caso, os 2 estão comigo também e não são herdeiros, são sucessores. É isso aí. Então, eu comecei a trabalhar, Vini, com 7 anos. Hoje não poderia nunca, né? Eu falo que eu comecei a trabalhar com 7 anos, todo mundo fala, será 7 anos? Daí eu tenho as netinhas, eu olho minhas netinhas com 7 e falo, 7 anos. Entregando pão. Porque no interior deve existir ainda aquelas peruas, né? Aquelas combis que pegam o pão na padaria. Na minha época não tinha pão francês, era bengala. Então você lotava o jacá. E entregava o leite de saquinho. Exatamente, saquinho de plástico. Na minha infância ainda existia o leite de saquinho que entregava na porta. E daí a gente tinha uma linha, um roteiro, era uma linha. Então eu pegava de madrugada, 4h30, 5h no máximo, e saía nas casas ali do bairro entregando. Então na casa do Vinícius é 2 bengalas, na casa do Pedro era outra é um leite. E daí eu entrava, o Santo Michele chamava meu primeiro patrão, vamos dizer assim. E ele me deixava direto na escola, que eu nunca parei de estudar, né? Então,
E daí, então, comecei a minha vida profissional com 7 anos de idade. Mas vale a pena eu citar, né? Que eu morei sempre num bairro de casas populares, né? Eu sempre fui, assim... Eu antecipei muito a minha vida nas coisas que eu fiz, né? Começar a trabalhar cedo. E eu, com 4 anos de idade, todo mundo da minha rua, meu convívio, foi para a escola. Porque a primeira sala de aula que teve no bairro, eu tinha 4 anos. E não poderia ir no primeiro ano, que é 6, 7 anos, né? Eu fiquei doente. Daí a dona Lourdinha, conversando com a minha mãe, falou: manda o Luizinho aí, que na época era Luizinho, não era Lima, né? Para ver, ele não vai, ele vai enjoar. Conclusão, eu fiz os 11 anos, né? 4 de grupo, 4 de ginásio e 3 direto. Então, eu com 15 anos, eu me formei no colegial. Coisas impossíveis hoje, né? Então, isso é uma outra história. E daí, com 8 anos, eu comecei a trabalhar de lavar peça numa oficina que tinha lá. E nos finais de semana, porque daí eu já não trabalhava no final de semana, quando era frio, eu ia engraxar sapato, que o meu tio tinha uma... Já viu aquela coisinha? Sim, caixinha? o caixote. Então, eu ia engraxar sapato. E no verão, né? Então, no inverno, eu ia engraxar sapato e no verão eu vendia sorvete. Uma sorveteria que até existe lá ainda, que é do Lalo. Então, eu sempre tive essa veia, assim, né? Até que aos 10, 11 anos, eu fui convidado para trabalhar de garçom. Eu gosto de fazer um parênteses sobre garçom, Vini, porque todo mundo deveria ser garçom um dia, cara. Porque você servir os outros, cara, dá um aprendizado para você que você não acredita. E Fico feliz de ouvir isso, porque o meu filho, dos meus 3 filhos, 2 moram em Portugal. E um deles está nas férias. E eu faço meus filhos trabalhar nas férias. Por questão de princípio. A minha forma de educar, porque minha mãe fez isso e eu comecei a trabalhar muito cedo também, com 14 anos. E ele está trabalhando num restaurante lá em Portugal. Cara, isso dá uma vivência que você não acredita. Porque daí, e eu tenho isso comigo até hoje, tá? Você quer ver um cara do bem, ele trata bem o garçom. Cara, é verdade. Porque tem cara que humilha o garçom, cara. Eu tenho experiência algumas lá. Humilhar, você fala, puxa vida, hoje esse cara não tá bem. Trata o cara como um servo rebaixado, Exatamente. Você vê que o cara tratou bem o garçom, é um cara já iluminado. De bom coração, iluminado, cristão. Bom coração. Então, e eu tenho muitos amigos hoje, que já eram, vou falar assim, de alta sociedade, vamos dizer assim, são muito meus amigos hoje que me trataram bem quando eu era garçom. E hoje, né, graças a Deus a gente conseguiu o que conseguiu. Hoje estão assim, tu fala, ô Lima, você era garçom na Dona Amélia, Dona Melinha, que era a dona da lanchonete, era garçom na Dona Amélia. Puxa vida. E eu tenho o prazer de falar pra ele, você me tratava bem pra caramba, cara. E você tá onde você tá, não é à toa. E daí, aos 12 anos, eu arrumei meu primeiro emprego em farmácia. Então, em 76, eu tinha 12 anos, eu comecei a trabalhar na primeira farmácia lá em Pedreira. Daí eu me formei aos 15, né? Não tinha mais como estudar em Pedreira, não tinha faculdade, não tinha nada. Eu vim trabalhar em Campinas e estudar em Campinas. Daí eu fui, quem é mais antigo da região lá, lembra bem, tinha uma rede de farmácia que chamava Droga Glicério. Não vai lembrar, né? Não. Mais de 50 Campinas? lojas, mais de 50 lojas. Tinha na Baixada Santista. O patrão, eu lembro bem o nome dele, chamava Dagoberto Passarela de Miranda. Acabou em nada, né? Não teve... É o que a gente sempre fala de gestão, né? E daí, eu com 16 para 17 anos, coisa e tal, eu estava passando um dia em frente ao Bradesco e um pedreirense me chamou. Falou, Lima, você não quer trabalhar no Bradesco? Para ganhar bem menos. Por quê? Quando eu trabalhava na drogaria, na Droga Glicério, eu estudava à noite, das 7 às 11 da noite. E como não tinha horário para trabalhar na farmácia, porque a farmácia mais cedo fechava às 8, eu comecei a trabalhar numa que eles chamavam de 0 hora. O que é 0 hora? Da meia-noite às 8. Então eu saía da escola, que eu estudava no ITCAP, ali no Campo dos Samarais, em Campinas, pegava o ônibus, ia lá na Glicério, que era na rua Glicério também, na Francisco Glicério, descia, entrava lá, 11h30, 15 para meia-noite, da meia-noite às 8, morava numa república, com 13 amigos, todos de Pedreira. Então eu trabalhava de segunda a sábado e estudava de segunda a sábado. Mas nessa época você estava já na faculdade, então? Então, exatamente, eu estudava à noite. Contabilidade? Não. Contabilidade foi depois. Aí eu fazia bioquímica.
Porque meu sonho era ser médico, cara. Ah, então queria você ser entrou médico. na faculdade de bioquímica. Bioquímica, no ITCAP, é o curso técnico. Tá. Ali não era ainda faculdade, era curso técnico. E daí, eu vinha pra Pedreira, né? Nessa época eu já namorava a Eliana. Então, eu vinha pra Pedreira no domingo, ficava com a Eliana domingo, domingo à tarde e voltava, porque minha folga era só de sábado pra domingo. Beleza. Daí, um belo dia, passando no Bradesco, e naquela época, né? Como que funcionava? Eu fiquei órfão de pai, né? Eu tinha 13, 14 anos, eu trabalhava na farmácia. Então, minha mãe com 5 filhos, uma luta. E na época funcionava assim, né? Você pegava o seu salário, dava pra mãe. E daí você pegou, mãe, eu preciso comprar isso, mãe, eu preciso comprar aquilo. Então, era assim. Meu salário não era meu, era da minha mãe. E daí, nesse dia que o Jair me convidou, eu fui pra Pedreira, peguei o ônibus, fui pra Pedreira. E falei, mãe, eu já namorava a Eliana, eu recebi uma proposta, dinheiro de hoje só pra gente ajustar. Eu tirava uns 5 mil na farmácia, o Jair me ofereceu 2,5, metade, exatamente metade. Porque a farmácia era adicional noturno, tinha uma comissãozinha, não sei o quê. A minha mãe virou e falou, não, você vai trabalhar no banco, porque eu quero meu filho vivo. Eu pesava, na época, pra você ter uma ideia, 48 quilos. Porque eu não comia, eu dormia o dia inteiro. Tanto é que a hora que o cara fala que trabalha à noite, cara, eu tiro o chapéu, porque a noite foi feita para dormir. O cara que trabalha à noite, tem algum que organiza e acostuma. Eu trabalhei 1 ano e meio, quase 2 anos, não prestou. Daí eu entrei no Bradesco. Daí eu trabalhei no Bradesco ali de 82 a 83. Daí em 83 eu casei. Eu tinha 19 anos e eu casei. Daí eu vim para Pedreira no Bradesco, ainda no Bradesco. Tive uma carreira meteórica no Bradesco, tá? Eu com 22 anos eu era subgerente do banco, com 4 anos de banco. Daí, não sei se você tem memória, mas em fevereiro de 86, teve um plano, Funaro, Brescia, um plano qualquer aí, aonde os bancos passou facão. A agência de Pedreira tinha 65 funcionários, de repente virou 25, hoje não tem 10, né? Mas na época, metade quase dos funcionários, o banco deu uma guinada mesmo, feia nos números de funcionários. Daí eu estava em Santo Antônio de Posse, que é uma cidadezinha próxima lá de Pedreira, como subgerente. Falaram de uma promoção para Valinhos, só que eu já tinha 2 filhos, né, com 22 anos, o meu filho mais novo nasceu, eu tinha 21, né? Daí que eu entrei numa cerâmica, eu saí do banco, entrei na cerâmica, em abril de 86. E daí trabalhei na contabilidade. Daí fui na contabilidade, na cerâmica. Nessa época, o patrão, que ainda é vivo, o seu Hamilton Bernardes, Hamilton Valente, ele falou, você não quer fazer faculdade? Eu falei, eu não tenho graduação, né? Porque bioquímica, né? Faz de contabilidade. Daí entrei na PUC, aí fiz... Foi influência do patrão. Foi influência do patrão da farmácia, da cerâmica. Mas todo esse período que eu fiquei no banco e na cerâmica, eu fazia plantões nas farmácias. Porque na época tinha rodízio, tinha... Não sei se você tem recordação das farmácias. Cara, então você sempre foi incansável nesse sentido de não ter preguiça de trabalhar. Não né? tem. E daí, não sei se você recorda, a gente precisava etiquetar os preços dos medicamentos. Até que tinha medicamento. Aquela maquininha Pico. A maquininha, Pico. Sim. Você lembra sim, disso? Sim. Eles me contratavam para eu trabalhar, como eu conhecia medicamento, para etiquetar, porque dava um trabalho do caramba. Então, depois das 6... Mas por muitos anos foi assim. Foi assim. E na época de alta inflação era um problema, porque tinha que trocar todo dia. Todo dia, quase. Então, e daí o que aconteceu? Eu fui para Santa Terezinha, fiquei lá de 86 a 89. Aí começa a minha saga na farmácia. Daí em 89, 25 de maio de 89, eu fui convidado por um dos que eu ajudava, né, nos finais de semana, nas minhas folgas, para arrendar a farmácia deles. Então, a primeira farmácia minha foi arrendada. Né? E você sabe bem como que é arrendamento. É um aluguel que você paga pelo estoque dele. No caso, eu pagava aluguel do estoque, do prédio que era dele e da assinatura de farmacêutico, na época era o irmão dele. Então, pela assinatura. Então, eu pagava um valor e eu convidei um amigo que tem farmácia em Pedreira hoje também, o Jandir, para ser meu sócio para a gente começar.
a farmácia faturava menos do que o custo fixo que eu assumi. Uhum. Se hoje o custo fixo dela era Não 20 dava lucro, mil... dava prejuízo. Não, prejuízo, porque o custo fixo era uns 20 mil entre aluguel, coisa e tal, contador, água, luz, na época, telefone, faturava 18. Nossa, a Eliana nessa época quase teve um infarto, né? Porque eu ganhando razoavelmente bem na cerâmica. Saio de uma cerâmica que estava estudando. Eles ajudavam eu um pouquinho também com a faculdade. E eu não tinha me formado ainda, porque a faculdade, eu fiz 4 anos de contábeis e eu estava no segundo para o terceiro ano. Quer dizer, você saiu de um saldo positivo Pro negativo. de salário para uma empresa que dava prejuízo. E a Eliana vai assistir isso. Mas antes de entrar, você não viu isso? Pra caramba. Mas só que eu acreditava no potencial, né? Ah, então você sabia. Pô. É porque muita gente que não é empresário entra no negócio por desconhecimento. E até por eu ter essa base já de contador, né? Que eu já estava no terceiro ano. E já trabalhou muito em farmácia, tudo. Muito em farmácia. Então, quando foi convidado para se arrendar, você olhou os números. E como eu ajudava ele nos finais de semana, eu tinha uma folga da cerâmica, eu ia lá. E daí, o que acontecia? E ainda isso é hoje. A maior perda de venda que existe é falta de mix de produto, não é isso que a gente fala sempre aí? Eles não tinham remédio. Eles não tinham. Ruptura, cara. Então, quer dizer, eles não tinham mix, tinha ruptura, não estava preocupado. E era um bairro que ia crescer pra caramba. Até que hoje, eu tenho nesse bairro, eu tenho 2 nesse bairro e eu tenho 3 farmácias no mesmo bairro. Então, o que acontece? Como você não era dono, você não podia mudar as coisas, você enxergava que tinha coisa que podia mudar. E aí, quando apareceu a oportunidade, você falou, cara, vale a pena, porque se eu pegar, vou poder fazer do meu jeito. Primeiro mês, 40 mil reais de venda. Dobrei. Terceiro mês, tanto é que de 89, em finalzinho de 90, tinha dado uma alemã 1 ano e pouquinho, eu já estava com a segunda farmácia. Eu com o Jandir. Então, crescendo, aí trabalhando. Então, foi assim que eu não tranquei a faculdade e fiz mais 1 ano de contabilidade. Tanto é que me formei em 90, né? Eu entrei em 87, 88, 89, 90. Em 90 me formei contador. E até porque eu tenho certeza que eu não seria farmacêutico. Isso é uma coisa que eu comento nas palestras. Fala, farmacêutico empresário, há um choque, né? Porque hoje, se eu fosse farmacêutico, só farmacêutico, eu estaria preso ao balcão, que o CRF, você sabe muito bem que eu não posso abandonar. E ser empresário, eu teria a liberdade de ser empresário. Então, eu falei, e a contabilidade vai me trazer uma base bem bacana. E não me arrependo nem um pouco de ter feito contábeis e até o final. Até que eu tenho diploma lá, tudo bonitinho. Acabei fazendo pós-graduação, MBA depois, mas a faculdade de contabilidade me trouxe uma boa base de gestão. Então aí, cara... E farmácia, eu falo que farmácia é um dos varejos mais complexos. Porque a área da saúde é um setor altamente regulado. Cara, é muito difícil tocar farmácia. Farmácia não é um comércio qualquer. É difícil. Quem entende um pouco do mercado farmacêutico sabe disso. É lista positiva, lista negativa, ICMS diferente por estado, é curva ABC, é ruptura, é estoque, são muitas distribuidoras. É algo muito... É complexo. Não é simples, não. Não é um mercado para aventureiro. Eu acho que o fato de você ser contador é o que fez uma grande diferença na gestão financeira da empresa. É por isso que você hoje é consultor de tantas e tantas empresas, né, do setor farmacêutico, palestrante, renomado, conhecido e um dos mais famosos do Brasil, se não mais, nessa área financeira para farmácia, né? Na verdade, como eu gosto, né, a gente gosta, porque o que a gente... E é comum isso, tá? E o que eu vou falar aqui, eu falo para alguns, você não é empresário, cara, você é comerciante. Você compra e vende e não faz conta. E principalmente na área tributária, cara, que nem... Até estava comentando aí com um amigo aí, eu tenho uma planilhinha lá muito simples, Excel, que nós temos 12 opções de impostos. 12 opções de impostos? 12. Se você for analisar, Vini, até para calcular o preço. Produtos que têm ST, tanto do ICMS quanto do PIS e COFINS, é uma. Mas daí eu tenho alguém que é ST de ICMS, mas ele é presumido. E daí eu compro dele com 3,65 de PIS e COFINS. Alguém que é ST de ICMS e é lucro real, eu compro com 9,25. Eu já falei 3 opções. E nessas 3 opções aí eu tenho 0 de ICM, 4% de ICM,
7% CM, 12% CM e 18% CM. Olha as variações que eu tenho de entrada. E na saída, não é diferente. Então, existe hoje perfumaria que eu tenho 25% de saída. Tem alguns dermocosméticos que tem PI. Esses caras não sabem fazer conta, não sabem. Não se interessam em fazer conta. E esses empresários hoje estão aí, faturo, mas não sei onde está meu dinheiro. Lima, impressionante. Parece até que você já assistiu o podcast que eu fiz com o Rogério, que é o meu contador, que é membro do clube também, contador grande, 60 funcionários. E eu faço os cortes do podcast. Olha, 50% dos cortes que eu fiz desse podcast que eu fiz com o Rogério, metade, né? É falando que o empresário não conhece os números que ele tem. Não conhece os números, cara. E é assim, o cara tá faturando e ele acha que tá bem. Mas se você perguntar para ele qual é a margem de lucro, qual é a lucratividade, se ele tem uma DRE, né? Aquele pequeno e médio não tem. O grande tem, porque não adianta. O cara é grande, se ele não tiver, ele vai tomar um tombo. O pequeno e médio também vai tomar um tombo. Mas o cara vai se arrastando. Exatamente. Ele vende, fatura e acha que está tudo certo. Mas ele sequer calcula, seja produto ou serviço, a margem de lucro. Ele faz um orçamento sem saber qual é o custo dele. Perfeito. E isso é perigosíssimo. Faz campanhas. Eu vou fazer uma promoção. Porque eu digo o seguinte, uma empresa ela não quebra da noite pro dia, ela vai dando sinais. É uma morte lenta. E o cara não percebe. E muitas vezes tem o DRE, Vini, e você fala assim, você faz um balancinho aí patrimonial, coisa. Cara, porque às vezes, né? Porque o DRE normalmente ele é financeiro, ele até pode ser por competência, sim, mas na maioria das vezes é financeiro. E o balanço patrimonial é econômico. E às vezes o cara tá quebrando, não tá sentindo, por quê? Tá prorrogando o prazo para o fornecedor. Tá antecipando o cartão, tá fazendo empréstimo, tá não sei o quê, então ele tem dinheiro. Tá dinheiro. Olha lá no seu patrimônio, como tá seu patrimônio líquido, cara, no balanço patrimonial. Tá degringolando, tá caindo. A hora que ele vê, ele fala assim, nossa senhora, e quantos que, né, eu tô dando consultoria, eu pego e falo assim, se você vender tudo que você tem, você não paga o que você deve. E muitos. Mas o que eu tenho que fazer? Investir para poder reajustar daqui para frente. Se você não colocar dinheiro na sua empresa, você não vai conseguir a médio, curtíssimo prazo, porque alguns é curtíssimo, né? Começa a vencer os empréstimos, agora que ele vê. E tem muito cara que tá fazendo empréstimo em cima de empréstimo, cara. Ele paga tem 12 meses de carência, porque ele paga as contas em dia, então a turma tá dando crédito. E os bancos estão dando crédito, né? Tem lá, fiz lá um financiamento, coisa e tal, 1 ano de carência. É bom? É bom, desde que seja para investimento. Agora, se for para pagar o fluxo de caixa, 1 ano de carência, e se você não tomar juízo, daqui a 1 ano você vai ter que fazer outro empréstimo para poder pagar o primeiro. Então, é coisa assim. E você concorda com aquela frase que muita gente fala, então, que caixa é rei? Caixa é rei. E é tão importante isso, cara. Antes da gente continuar, eu anotei aqui 2 perguntas que eu quero te fazer. Pode falar. Queria falar um pouco de números. O Lima hoje tem quantas farmácias? Na verdade, drogaria eu tenho 6 e eu tenho uma de manipulação. Então, tenho 7 farmácias. Tá. Quantos colaboradores tem que gerenciar? 75, 73. Gente, hein? É gente. Folha de pagamento grande. E, aliás, né, para todo mundo eu falo isso e é verdadeiro, tá? O melhor dia que tem do mês para mim é o 5º dia que eu faço a folha, cara. É um prazer você como empresário. São famílias, né? 75 famílias, cara. Que dependem do seu negócio. E que eu não tenho vergonha de falar, não, cara. Eu já cheguei a fazer empréstimos assim, tampão, para pagar em dia. Porque o que tem muito funcionário, e eu acho que eu já falei para você, né? Tem muitos empresários, eu devo ter falado para você que para mim o que sustenta uma empresa são 3 pilares. Você já viu eu falar isso ou não? Não. São 3 pilares e qualquer empresa, não é farmácia, não é indústria, qualquer que seja o comércio. Equipe, cliente e fornecedor. Se você não cuidar dessas 3 entidades que nós temos na empresa, você não tem um futuro promissor. E tem muito cara que fala assim, o que vale é venda. Cara, se eu tiver só comprador, não tiver um fornecedor que está meu parceiro e não tiver equipe, esquece. Para mim, esses pilares são 33% cada um. E às vezes o cara fala assim, meu funcionário, 5º dia, eu vou pagar dia 10, eu pago um pouquinho. Tem cara que chegou, eu já vi muito história, você tem boleto para pagar? Traz o boleto, eu pago para você, depois eu vou pagando. Pô, você tá de brincadeira. 5º dia útil é 5º dia útil, cara.
É que nem o boleto que você tem uma... É sagrado, é a primeira conta que paga. Isso, não é? E você tem que cuidar do cliente. Então, venda, produto e equipe, a sua empresa está equilibrada. Eu penso isso, entendeu? Venda não, é fornecedor, né? Fornecedor, Equipe, cliente e fornecedor. Cliente e fornecedor. São as 3 entidades. Eu preciso vender, preciso ter produto, preciso ter quem atenda. Então, essas 3 entidades, cara, para mim é fundamental e isso eu levo muito a sério. Muito a sério. Que nem vou citar um caso agora. Eles bateram a meta de maio. 3 das farmácias bateram a meta. Porque não tá fácil bater meta, hein, cara? Tá bacana. A gente vai entrar nessa questão lutando. do mercado. O que eu vou dar de bônus para ele? Porque eu quero falar sobre remuneração depois, tá? Porque é uma coisa que eu trato bem sério. Vini, resolvi fazer uma feijoada na minha casa. 60 pessoas. Meus 2 filhos se compromissaram em fazer a feijoada. Então fizeram a feijoada. Você imagine bem, cara, você recepcionar na sua casa 30... Cara, você fez uma convenção de final de ano. 30 funcionários, levou a família, levou os filhos, levou algum, né, namorado, coisa e tal. Então, você imagina bem, cara, você ter, que nem você falou, 30, né, que toca o seu negócio, na sua casa, você servindo uma feijoada num domingo frio que nem foi, maravilhoso, então, tudo propício. Cara, é um evento valorizando o funcionário, porque podia dar R$100 cada um. Sairia até mais caro, talvez, do que a feijoada. A feijoada não custou R$100. Mas R$100 evapora, né? Nem sei o que eu fiz com R$100. Eu criei uma memória afetiva. A esposa foi, nossa, fui na casa do Lima, fui não sei o quê. Não tem preço, cara. Não tem preço. Fui na casa do chefe. Fui na casa do patrão, exatamente. Incrível. É uma delícia. E daí, contando um pouquinho da minha história, daí eu comecei a trabalhar, eu cheguei a ter 5 farmácias, depois fechei 2 e depois reabri em lugar. Tudo estratégico. Eu não tenho problema de fechar farmácia, não, cara. Tem uma farmácia muito próxima da outra, fiz umas contas, aumentei o tempo de abertura e tal. E daí, em 94, eu entrei na Farmáxima, que é um associativismo lá de Campinas, que hoje eu tô de novo nela, eu saí e voltei. E daí nós tínhamos a FAESP. Isso que é bacana, acho que vale a pena comentar. Eu fui presidente da Farmáxima de 2000 a 2005. E daí tem a FAESP, que é onde o Jorge Kobayashi era o presidente, o Rogerinho de Sorocaba era o presidente, e daí o Edson Tamassa foi presidente. O que era a FAESP? Federação Paulista de Associações de Farmácia. Federação das Associações, que era em Campinas a sede. Então, FAESP é a precursora da Febrafar. Daí o Edson, que era presidente da Farmavip, ele era presidente da FAESP. E daí, uma conversa, vamos expandir isso, porque não tem. Daí foi montada a Febrafar. Então, eu sou um dos fundadores da Febrafar, né? E daí eu lembro bem que o vice-presidente era um cara lá de Goiás, acho que, não sei se é de Brasília, o Antônio Bahia, eu lembro bem. Então, nós montamos a primeira diretoria, e daí a Febrafar, ela surge nesse nicho, nesse ninho aí, da FAESP. Então, eu fui diretor da Febrafar, continuei como conselheiro, até eu saí. Em 2011, eu saí da Farmáxima. Acabei, né, tendo os propósitos lá. E a hora que você conflita com os propósitos, a hora que você entende que não vale mais a pena, cara, eu não brigo muito. Eu falo, ó, mantém, eu saio fora. Daí eu saí, né, a minha farmácia era a Farmáxima. Daí eu voltei para o meu nome anterior, só dei uma repaginada, era Drogaria Triunfo, eu mudei para Far Triunfo. E daí foi, e eu nunca me afastei da Febrafar, mesmo não sendo associado. O Neto e o Edson sempre me convidaram para todos os eventos. E tá. Daí agora, fazem 3 anos, logo depois da pandemia, a Farmáxima saiu também na Febrafar, na época que eu saí, logo depois eles saíram. Eles voltaram para a Febrafar e eu voltei junto com eles, mantive a minha bandeira. Então, hoje eu estou na Febrafar de volta, por intermédio da Farmáxima, mas com a minha bandeira, Far Triunfo. Tá. Então, essa é a trajetória minha no associativismo. E no associativismo, trabalhei no país inteirinho, porque daí eu entrei como sócio de uma consultoria que chamava CMN. Não sei se você vai ter lembrança. O Evandro, com o Valtinho de São José do Rio Preto. O Evandro é um dos primeiros presidentes da Multidrogas. O Valtinho, que é também da Multidrogas. E daí tem o Fernando Serpentino, que era de Descalvado, que foi presidente da Netfarma, coisa, e eu. Então nós éramos os 4 donos da CMN e a gente prestava consultoria para as redes. Guardadas as proporções, quase é o que a Farmarcas faz hoje, né? Assim, guardadas as proporções, que a Farmarcas está muito maior, né? Então eu viajei o Brasil inteirinho.
Fui lá para Barcarena. Já ouviu falar dessa cidade? Não. Do lado de Belém do Pará. Você atravessa o rio assim, do outro lado, meu amigo Júnior. Então, Barcarena. Barcarena. Até Pelotas, né? A Tia Drogarias, nós ficamos acho que quase um ano lá. Hiperfarma, todas as grandes redes na época de associativismo, a gente prestou consultoria. E daí, em algum momento, eu saí da CMN e fiquei com o Marcelo na Desenvolva por um período. Né? Ficamos juntos aí um bom período, eu com o Marcelo na Desenvolva. Isso aí na sua área da vida educacional, Educacional. Né? De consultoria. Consultoria. E hoje eu estou sozinho na minha consultoria que chama Triunfar. Tá. Eu fiz um bem bolado aí. Far de Triunfar. Triunfar. Porque triunfar, você sabe que é muito mais do que vencer, né? Quando você triunfa, não é só vencer, né? É você entrar na plenitude, cara. Triunfar. O nome é forte. Muito boa. O nome é forte. Ô Lima, nessa jornada de sair de uma farmácia para 6, conta um pouco para mim os seus momentos de elasticidade mental, né? Porque vai aumentando o número de farmácias, aumenta o número de colaborador, aumenta o faturamento, aumenta o imposto, aumenta tudo. Foi uma linha reta ou você teve momentos de dificuldade aí no meio do caminho? Eu na realidade, vamos deixar bem claro, cara, e aqui não tô desmerecendo ninguém, coisa e tal, mas ainda tem muitos empresários que têm medo de crescer. Medo? Não sei se o termo certo é medo. Mas ele não está preparado para crescer. Tem alguns motivos, né? Em alguns casos é o medo, em outros casos é falta de ambição. Conheço muito empresário que já está ganhando bem, mas ele fala, não, para mim tá bom. Isso aí que eu tenho tá bom. Mas eu quero ir para uma linha que é o seguinte, vamos ver se eu consigo colocar as palavras certas. Tem cara que quer crescer, cara, mas não entende o que é ser grande. Ser grande não é você ter 10 CNPJ, tudo no simples. Você sabe disso. Tem cara que tem 10 CNPJs, daí ele põe no nome do irmão, do primo, do funcionário, não sei o quê, e fala, tem 10 lojas. Vai ver uma coxa de retalho. Então eu nunca tive medo de pagar imposto. Eu sempre tenho uma frase que eu falo assim, olha, eu quero pagar 100% de imposto o menos possível. Sempre na legalidade. E tem cara que quer pagar sempre o menos, não importa que seja na ilegalidade. O que eu quero dizer ilegalidade? É ele fazer algumas coisas que não são bacanas e que em algum momento ele perde a mão. Porque não existe meio certo. Não existe meio certo. Ou tá fazendo certo, ou tá fazendo errado. Então, há muito tempo que eu estou no lucro real, que é esse outro assunto, falar sobre tributação, e eu, até um desafio aqui lançado, o lucro real é o mais justo que existe a partir de um momento. Porque se você tiver uma folha de pagamento muito alta e tiver um faturamento razoável, compensa estar no simples por conta do INSS. Tirando essa continha da folha versus faturamento, você tem que estar no simples. Nem no lucro presumido é uma boa para nós de farmácia, que a nossa margem é pequena. Então, há muito tempo eu estou no real. Então, para mim, o que acabou acontecendo quando eu cresci? Primeiro, eu tenho sempre uma retaguarda bacana. Há muito tempo eu tenho um cara só no administrativo. Quando eu era pequenininho, eu tinha 2 farmácias. Eu tinha o Edson, saudoso Edson, meu funcionário, que faleceu, inclusive, mas é até triste de lembrar, porque trabalhou comigo até 6 horas na sexta-feira. Sábado, 4 horas da manhã, o menino dele ligou que teve um infarto fulminante. 57 anos, 58 anos. Trabalhou comigo 20 e poucos anos. Então, beleza. Então o Edson, e eu ia nas reuniões, eu falava, não sei o que, eu tenho o Edson que cuida da minha contabilidade, tem o Edson. Pô, o Edson, diretor, pagava bem para ele e ele honrava. Ele que ia atrás de tudo. Braço direito. Braço direito. Que nem ontem mesmo venceu o meu certificado digital. O Edson corria atrás. Venceu meus alvarás. O Edson ia atrás. Esse conta é o de sonho banco. de todo empresário é ter um executivo assim. Exatamente. Ele era o diretor executivo. Você falou a palavra certa. Beleza. Então eu nunca tive medo de ter funcionário. Que nem hoje mesmo, você vai conhecer amanhã a minha estruturinha lá. Hoje eu tenho 3 no financeiro, tenho 2 no convênio, tenho um cara de marketing que você conheceu, o Netinho, você falou com ele por telefone, né? Então, eu fui crescendo, cara, e na realidade eu fui me adequando ao meu tamanho. Então hoje eu tenho um CD, só no meu CDzinho lá, que eu chamo de CD, modestamente de CD, eu tenho 4 funcionários. Eu tenho um comprador de medicamento, tenho um comprador de perfumaria, tenho 2 que fazem a transferência, né? Que na verdade, como a compra é um pouco centralizada, não é totalmente centralizada, porque algumas coisas... Porque tem alguns laboratórios que tem que positivar a loja. Não sei se você sabe disso, né? Positivo aquela filial, positivo. Então, às vezes, acaba comprando
né? Os grandes parceiros, eles querem que positive todas as lojas. Tá bom. Mas o que não tem essa necessidade, eu compro centralizado. Então eu tenho 4 pessoas no CD, entendeu? Eu tenho... Todas as lojas têm líderes, eu não chamo de gerente, todas as lojas têm líderes. Nenhuma loja minha, assim, é acéfala, não tem a cabeça... Não, todas as lojas têm uma cabeça que comanda. Além, né, do meu supervisor de lojas, que percorre todas as lojas. Então, na verdade, eu nunca tive medo de crescer. Então, eu sempre fui crescendo organicamente, né? Nunca fiz loucura. Até que eu tenho só 6 lojas com 35 anos de farmácia, eu podia ter muito mais. Mas eu cresci organicamente. De repente, posso crescer até mais, mas... De novo, como o meu capital, eu não tenho terceiros no meu negócio, né? Então, meu capital é meu capital. E agora, na manipulação, gastei uma grana bacana, aí, 1 ano e meio para montar ela. Você então, não gastou, você investiu. Investi uma grana bacana. Estou com ela com 3 meses, está indo muito bem, por sinal. É o outro mundo, né? Você deve saber bem isso. É outro mundo. A semana que vem vou estar na Consulfarma, pela segunda vez, é a feira de negócios lá da manipulação. Então, nunca tive medo de falar, tenho mais uma farmácia. Como também eu falei, eu não tive medo de fechar. E como é o seu poder de decisão, né? Quando você saiu da segunda para terceira para quarta, é sempre racional e financeiro. Racional e financeiro. E tenho dinheiro, posso abrir. E, na verdade, eu sempre dei autonomia para o meu funcionário. Que nem hoje, se você quiser vender para mim uma Neosaldina. Não vou comprar Neosaldina. Quem vai comprar é o Nésio, é o Júnior. Eu tenho um cara que é diretor comercial. Você vai falar para mim sobre marketing. Quem cuida é o Neto. Você vai falar para mim sobre o RH. Quem cuida é a Soraya. Quem cuida... Então, você delega, dá autonomia e cobra resultado. Eu, na verdade, tenho um organograma bem bacaninha lá, cara. Então, eu sou... Agora é bonito falar CEO, né? Eu sou CEO lá e alguém chega... Viu, você já conversou com a Soraya? Você já conversou com o Nésio? Você já conversou com o seu líder? Você já... porque o empresário pequeno e médio, todos sofrem de problemas parecidos. E um deles é isso. Tudo é com o dono, cara. Centralizou. Às vezes irrita. Centralizou, ferrou. Centralizou, ferrou. Tudo. Os caras vêm... E aí é uma questão cultural, né, Lima? Cultural. É uma questão cultural. Você tem que estabelecer uma cultura na empresa e treinar as pessoas para que elas sigam aquela cultura. E quando isso vira um hábito, pronto, a cultura está estabelecida. Exatamente. Com uma empresa com uma cultura muito forte, quando entra um novo colaborador, você tem a maioria ali já dentro da cultura. Exatamente. Esse novo colaborador, ele vai entrar dentro dessa cultura. Eu tive uma experiência... Porque quebra uma impressora, a pessoa vem falar com você. Tudo bem, você falou com o TI? Exatamente. Né? Eu queria tirar férias. Você falou com o RH? Essa experiência de férias. Eu tive uma experiência, eu não contei aqui, né? Que eu fui secretário de saúde, né? Você sabe disso também, né? Sim. Eu fui secretário de saúde municipal, cara. Maravilhoso. Nunca mais. Maravilhoso, nunca mais. Porque no poder público, você não pode promover o bom e não pode demitir o ruim. É estranho isso, né? Porque o cara bom, você promover ele é uma puta burocracia, porque não sei o quê, tem as trâmites, tem as regras, tem... E o ruim? Estabilidade. Não pode mandar embora. É difícil. Daí, o Vini vinha pedir férias para mim. Eu tenho uma escala de férias. Enfermeiro, médico, na época, não sei o quê. Tá bom. Ó, não consigo, tá aqui, ó, a escala de férias. Meia hora depois, 40 minutos, ligo o RH. Ô, o Vinícius vai sair de férias daqui 10 dias. Veio aqui. Falei, como isso? Não, veio, falou com o prefeito, e o prefeito deixou ele sair. Falei, não, tá de brincadeira. E quem que eu vou pôr no lugar? Ah, então, o prefeito autorizou. Cara, então, o que você falou de férias, me veio na cabeça isso. Se eu, como secretário, não tinha autonomia para gerir a minha equipe, cara, então tô fazendo o que lá? E a mesma coisa de funcionário. O funcionário é caro ou barato? Depende. O líder é caro se ele não tiver autonomia. Se ele não filtrar para chegar pro CEO filtrado, né, peneirado. Para que serve, então? Para que serve? Você só tá pagando para ele. Ele é um balconista de luxo, como a gente vê em muitos lugares, né? O cara é um balconista pelo tempo, pelo não sei o que, até pela competência, você promoveu ele, mas não deixou ele trabalhar como líder, que eu entendo que é líder. Hoje, meus líderes de verdade têm total autonomia. O Fernando, que é meu coordenador de lojas, é ele que faz a escala de férias com os líderes. Chega para mim e fala assim, ó, tá aqui, ó, o Vini vai sair de férias, mas é o João que vai colocar. Para mim chega mastigadinho. De verdade, hoje ninguém pede nada para mim nas minhas lojas, cara. Nada. A hora que chega, é o líder, o Fernando, que traz o que está acontecendo e eu valido ou não, né? Porque eu posso não validar também. Opa, para aí. Não vou pagar muita hora extra, não vou fazer isso, não vou...
mudar horário, coisa e tal. Mas é isso. Eu queria falar um pouquinho agora desse mercado, Lima, especificamente do varejo farmacêutico, para quem estiver ouvindo a gente. Quem é de outro mercado de varejo, acho que consegue tirar alguns insights. E quem é do nosso mercado vai ser muito bom, né? Como que você está enxergando o mercado atual hoje do varejo farmacêutico? Sempre foi difícil. Sempre foi difícil. Muitas coisas, as décadas vão passando, elas continuam. Mas, por um outro lado, eu acho que muita coisa mudou, na verdade. Muita coisa mudou, né? Se a gente olhar o mundo em geral, de 20 anos atrás, é completamente diferente de hoje, de 10 anos atrás também. Só que a velocidade de mudança daqui para frente também aumenta. Né? Antigamente, a gente precisava de 50 anos para ter uma inovação. Hoje precisa de 1 mês, 2 meses. E, de repente, tudo muda. Nós temos aí inteligência artificial, nós temos aí e-commerce, nós temos aí mobile, clientes que com o celular na mão compram. Você tem aí clientes mais exigentes. Enfim, você tem aí questões de economia, você tem aí o programa Farmácia Popular, novos programas de fidelidade. O mercado do varejo farmacêutico sempre foi difícil, né? Nunca foi fácil, eu tenho essa visão. Embora seja um mercado que cresce 2 dígitos todo ano. É impressionante. Todos os anos o mercado farmacêutico cresce, com raras exceções aí de algumas épocas, pandemia, mas fora isso, cresce acima de 2 dígitos, né? Então, eu queria saber de você, como é que você enxerga hoje o mercado? Tá. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma retrospectiva. E você comentou, eu anotei aqui, que você ia falar sobre remuneração. Agora, tá? eu vou falar agora. Tá. Então, desde sempre, principalmente os pequenos e médios, né, porte, entenderam, né, lá atrás que algumas categorias é que davam lucro. Então, até que vou falar da remuneração. Alguém falava assim, ó, o que dá lucro era o BO. Cara, BO, hoje não tem mais BO, né? Nem usa mais, né? Nem usa mais essa nomenclatura, acho. Mas o BO, o que era o BO? Era o bonificado. E ele dava mais lucro de verdade, sabe por quê? Porque você tinha 50% de desconto. Era 1 com 1. Alguns você tinha 66%, que era 1 com 2. Era assim que você comprava, tá? Então, vou dar um exemplo claro que não tem problema nenhum. Então, eu tinha lá uma Sulfa, que era o Equitrim, e tinha o Bactrim. Então, o Bactrim, ele custava 10 e você comprava apertado. O Equitrim custava, o que eu quero dizer, é preço de venda. Você vendia por 10. O Equitrim, você vendia por 15, 20, porque o preço do similar, hoje similar, né, na época do BO, era mais caro, porque era de indicação, e você tinha 50% de desconto. E lembrando que nessa época nós não dávamos desconto no balcão. Vou deixar claro, tá? O que dava mais lucro? BO, similar antigamente, não tem nem dúvida. Não só em porcentagem, mas em dinheiro. Tá bom. E nessa época não existia o genérico, né? Não tinha genérico. O genérico é 70, 80, 90 Nossa senhora. 9787 de 99? 20 e poucos anos, acho que é de 99, 98. Então, o que acontecia? Esses empresários e até hoje, quando eu falo de remuneração, e daí, o que dá lucro na farmácia? Primeira coisa que o cara responde: similar e genérico. Similar e genérico. Até faço uma brincadeira com os meus mentorados, com meus 4 letras, Vini, dá lucro na farmácia. Tudo. Eu não vendo nada com prejuízo. Farmácia popular tem uns 2, 3 itenzinhos lá que tá apertado, hein? Glifagem, insulina, coisa e tal, para lá. Apertado. Mas prejuízo de pôr dinheiro para vender? Daí alguém fala assim, mas tem as PBMs que dá 5% de desconto. Tá bom, vamos dar um exemplo de Ozempic, que a margem nossa é 5%, é R$50. Eu vendo por 1.000. Quantas dipironas eu preciso vender para ganhar R$50? E o que paga a conta, Vini, é dinheiro. A energia, o salário, não sei o quê, eu não pago em porcentagem. Eu comprei com 50%, eu tive uma margem de 50%. Então, há muito tempo eu entendi que o que dá lucro na farmácia são todas as vendas, inclusive a perfumaria, inclusive sorvete. A maioria das lojas tem sorvete. O que você vender dá lucro. Então, eu remunero meus funcionários, como eu disse há muito tempo, 25, 30 anos,
pela rentabilidade. Então, a minha meta é rentabilidade. Não importa o que ele vende. E aí um recado para quem é do interior, para quem que está trocando receita. Nas minhas lojas, eu não troco receita, porque meus funcionários são remunerados, inclusive nos de referência, nos RX, no propagado. Deu lucro, ele está ganhando uma porcentagem. E a porcentagem é uma só, né? Alguém pergunta, mas você paga menos por referência? Eu não entendi. É sobre R$10? Não importa que Então a sua meta de loja não é sobre o faturamento, é sobre a rentabilidade? Porque hoje... Mas aí você tem que ser transparente, claro, e mostrar isso para os colaboradores. Era o que ia falar. Teve que ensinar eles o que é rentabilidade. Cara, então o cara ajuda eu gerir meu negócio. Eu tenho 72 sócios, cara. Por quê? Você vai falar para mim, quem que dá entrada nos seus produtos? Balconista. Bipa, não sei o que, ele olha e fala, nossa, pagou R$1, vai vender por 5. Esse cara tá ganhando dinheiro. Ele não vê que teve um que eu paguei 100 e tô vendendo por 105. Isso ele não vê, mas o que ele vê... E daí a hora que ele tem acesso à venda dele, ele vende 100, pagou 70, é 30 de margem. Então ele ganha sobre os 30, não é sobre os 100 nunca. Porque... E pensa bem na facilidade que é, Vini, eu ter uma meta sobre rentabilidade em relação até eu passar isso para os funcionários. O funcionário é o seguinte, similar, se você atingir a meta, eu pago 3%. Se você vender no RX, eu pago 1%. Porque você tem que adequar a sua margem. Se você paga sobre a venda, tá certo? Você nunca vai pagar 5% sobre a venda de tudo, porque a margem não é igual. Agora, a partir do momento que você paga na margem, no lucro, na rentabilidade, eu calculo venda menos CMV. Qualquer sistema, por mais simples que seja, né? O nosso sistema, você tirou um relatório. Então, e daí meus líderes fazem a leitura, meus funcionários. E no meu RP que eu tenho, o funcionário tem acesso à web da meta dele. Tem a meta e ele vê, você tô com tanto por cento da meta, e ele sabe quanto que ele está dando de lucro. E, aliás, alguns funcionários precisam de funcionário. Como eu faço um rateio, eu tenho um esquema bacana de rentabilidade. Alguns funcionários falam, não precisa contratar ninguém não, viu? Porque como o lucro é dividido, em certa parte, eu tenho uma meta individual e tenho uma meta da loja. E todos participam das duas metas e participam dos dois, em porcentagem dos dois. Uhum. Tá? É bem bacana o meu esquema lá. Chega um momento, eu falo assim, e daí? Vamos mandar um funcionário embora? Pode mandar e não precisa contratar, não. A gente dá conta porque não está fazendo nada mesmo. Então, a equipe manda o funcionário embora quando o cara não rende. Entendeu? E daí, a hora que o cara está tentando vender, como ele participa da rentabilidade geral, o Vini é um péssimo vendedor, mas é gente boa, ele ajuda o Vini a se tornar um bom vendedor. Porque a venda do Vini melhora a condição dele. Entendeu, Vini? Então, essa lance de remuneração é bacana. Agora, você falou sobre o mercado. Eu estou há 36 anos no mercado, 89. Então, quem é dessa época vai lembrar muito bem, cara. Não precisava fazer muita conta. Nós comprávamos um medicamento, ou qualquer coisa que seja de perfumaria, com 45 dias, não dávamos desconto, tá bom? E a gente vendia com o preço reajustado. Então, eu sou da época da URV. O URV era diário. Então, você imagina, medicamento de 10 virava 10,20, 10 não sei o quê. Blá, blá, blá. A hora que você ia pagar a duplicata que você pagou lá sobre os 10, o medicamento custava 15. Dava desconto? Você tá louco? Você pegava assim e falava, qual é o desconto? Nenhum. Amanhã é mais caro, eu vou dar desconto para quê? Esse mundo acabou, óbvio, né? Não existe mais. Hoje você tem que fazer conta. E daí, o que aconteceu? Eu nunca participei de uma reunião de empresários de farmácia que ele fala assim, a coisa tá boa. Todos são pessimistas. Nossa, a inflação. Nossa, não sei o quê. Às vezes eu ouço algum funcionário contar um absurdo. Desculpa, isso é um absurdo que eu entendo. Eu tenho que pagar o farmacêutico. Não entendi. Eu tenho que ter o farmacêutico. Lei 5991 de 73. Se você montou uma farmácia depois de 73, artigo 15º, a presença do farmacêutico 100% do tempo. Durante todo o horário de funcionamento. Cara, qual é o segredo? Então montasse uma padaria, um bar. Se você montou farmácia, tem que ter farmacêutico. Enquanto a lei não mudar, farmacêutico faz parte do seu negócio, assim como você tem que ter medicamento. Então não discute, cara, tem que ter 100% do tempo. Então daí alguns empresários chegam a reclamar de farmacêutico.
chega a reclamar do tributo. Você sabe fazer conta? Ah, não quero nem saber. Agora vai ter a nossa, né, a renovação tributária. Aumento não. de preço? Não, tributária, não é renovação. Reforma tributária? Reforma tributária. Eles estão preocupados com isso? Mas depois eu tenho que correr atrás. Daí tem que correr atrás. E uma outra coisa que eu falo. Você conhece o Sincofarma? Sim. Nunca ouvi falar, nem sei quem é. Você lembra do Pedro Zidói, saudoso Pedro Zidói? Cara, eu fui diretor de Sincofarma uma época. O Pedro Zidói tem 17 mil farmácias no estado de São Paulo na época. Acho que umas 5 mil, 8 mil, não lembro bem o número, era sindicalizado. Ele foi eleito com 17 votos. Turma não estão nem aí com as entidades, que eu acho que tem que fortalecer, não estão nem aí com o negócio dela, e daí ele entende de pescaria, que nem hoje, se perguntar a escalação dos times da Copa, que está correndo, ele sabe, lá da Arábia, ele sabe a escalação do time, viu? E agora que vai ter agora o novo CNPJ, você está sabendo disso? Não. Novo CNPJ agora vai ter letra também. Não sabia disso? Não sabia, não. Saiu agora. Por quê? Já esgotou a quantidade de eu número? acho que pensando no esgotamento. Que nem as placas de carro, né? Exatamente. Que introduzir mais uma Cara, caiu lá, nós temos vários sites. Eu leio sobre o meu negócio. Eu não perco tempo em fazer outras coisas. Né? Lógico que tem área de lazer, mas porque eu gosto do que eu faço. Então, nós tivemos fiscalização. CRF na minha época não existia. Hoje, a menina lá vai em domingo. Pergunta quanta multa eu tive por ausência de farmacêutico. Nenhuma. Ação trabalhista. Em 36 anos eu não tenho uma ação trabalhista. Por quê? Cara, tem que registrar. Funcionário sem registro, umas coisas, sabe? Então, não dá mais para brincar de ser empresário. Nem o ramo. Mas principalmente de farmácia. Então, por exemplo, tô falando hein? Eu tenho Raia na minha cidade. Você vai conhecer lá no Raio. Lá a Raia tá 100 metros da minha. É uma delícia ter uma grande rede lutando com você, cara. Por muitos anos eu ouvi falar que a grande rede ia acabar com os pequenos. Imagina, cara. A grande rede ensina você a trabalhar. E eu tenho essa percepção. Quem é ruim para nós é aquele empresário que monta lá, faz um barulho, não faz conta, queima os medicamentos, vende sem receita, faz injeção. Esse é ruim, porque esse é uma concorrência desleal. Mas as grandes redes trabalham direitinho, sabe fazer conta. O que é ruim para nós, para as grandes redes, aqui um desabafo até, é que as indústrias, em algum momento, fazem uma parceria com eles e a gente fica para trás. Isso é ruim. O Zempic mesmo ficou um tempão só nas grandes redes agora e a gente não tem o Zempic para comprar. Daí a gente fica com uma magoazinha agora é o Monjaro, da indústria. Né? E agora é o Monjaro, você vê. As grandes redes estão falando que tem, mas você entra no site... Mas agora tem um fator... Bom, tem um fator que é positivo ou negativo, depende da ótica, né? Monjaro agora é obrigatória a receita, né? Antes não era. Obrigatória a receita, agora antes não era. O Zempic também, Saxenda também. Então, o que eu quero dizer, tirando essas parcerias que as indústrias acabam fazendo com grandes redes e daí prejudica nós, no dia a dia, E é um erro, Lima, porque 50% do mercado farmacêutico está no independente, né? Está no independente. Eu quero fazer um parênteses aqui bacana, que é a minha opinião. E, né, opinião a gente não discute, a gente escuta, né? A indústria alimentícia de alimentos, ela deu uma acordada há algum tempo atrás, porque elas ficaram refém das grandes redes de supermercado. Não sei se você lembra bem. Uhum. O supermercado ia montar, queria só enxoval. O mercado farmacêutico aprende muito com o mercado alimentício, né? Por exemplo, o zigue-zague do caixa, quem criou foi o varejo alimentício. Exatamente, hoje. Né? Agora você vai na farmácia, tem um zigue-zague ali, eu tenho 3 lojas com zigue-zague. Porque aí você lembra de comprar um monte de coisa. É o corredor, é o bendito corredor. Feliz. Né? Então, o que eu entendo? Tirando isso, que é verdadeiro isso, cara, não tem como. Uma grande rede nos ensina, cara. Nos ensina a trabalhar. Quais os grandes desafios? Vamos falar dos desafios agora. Tá sempre atento à legislação. Cara, e legislação a gente não discute, a gente cumpre. Se lá atrás, na hora de discutir, eu não participei, eu voto vencido, coisa e tal, que nem... Estão falando do 6x1 aí, que vai mudar agora da trabalhista, onde nós vamos talvez ser, entre aspas, beneficiado, não sei. Mas o que você está vendo sobre isso, cara? Eu, há algum tempo atrás, Vini, eu já trabalho com 12/36. Eu não vou ser afetado se for 6x1. Eu fiz um acordo com o sindicato, outra coisa, sindicato dos funcionários. Tem cara, pelo amor de Deus, o Valdir Ribeiro, que é presidente do sindicato de Americana, vai lá em Pedreira almoçar comigo. Meu amigo, se eu chamar ele aqui, ô Lima, não sei o quê. Porque
Cara, é meu negócio. Você acha que eu vou brigar com o cara que cuida dos meus funcionários? E já não, uma vez, né? Se tiver a oportunidade de assistir, por umas 2, 3 vezes ele foi lá, fez uma reunião com os funcionários e fez um acordo com o funcionário, porque eu quero fazer bem para o funcionário, não quero funcionário bicudo, trabalhando infeliz. Então, eu tenho 2, 3 acordos assinados por ele com os funcionários, não me prejudica e beneficia o funcionário, eu vou fazer. Então, nós temos que estar antenado. Legislação, precificação, que acho que é o maior desafio hoje. Hoje eu tenho uma empresa de inteligência artificial que faz a precificação para mim, e daí o cara fala, nossa, mas vou pagar tanto por mês. Não, cara, você vai economizar o seu trabalho e não vai estar dentro. Não é custo, é investimento. Não é custo. Então, hoje eu tenho uma inteligência de gestão que pega meus dados. Hoje eu tenho análise de ruptura, clientes que não compram de mim há algum tempo. Eu acho ainda que falta muito braço para mim, tá? Porque os dados até eu tenho. Falta um CRM. Na minha empresa, agora uma crítica pessoal minha. CRM ainda eu sou fraquinho, cara, ele precisava ser melhor. Estou contratando, acabei de fechar com uma empresa na sexta-feira, depois do feriado, que ele vai mandar as comunicações, fazer CRM automático. Então, não pode parar, cara, porque no momento, você correndo, você não sai do lugar, que tem uma esteira debaixo de você correndo. Parado, você vai voltar para trás. Atualização constante. E você nunca vai me ver falar coisas que depreciam o nosso mercado, cara. Porque, de verdade, nós somos uma... Se não porque único... tem algumas pessoas que cospem no próprio prato, né? É a mania do cara que é reclamão, que é vitimista, tá sempre ruim. Ué, então vende tudo o negócio e vai para outro segmento. Exatamente. Vai montar um bar, uma padaria, sei lá, um supermercado. Eu tenho essa expectativa. Farmácia, cara, é um dos poucos, se não o único comércio que o cliente entra nem que seja para pesar. Ele entra no comércio. Diferentemente de uma sapataria, coisa e tal, o cara só entra para comprar. O nosso não. E nosso fora o incrível mix de produto, né? Que faz o cliente entrar. Porque quando seja para comprar um chiclete. Quando você fala de aumento de 2 dígitos, eu não sei esse número, tá? Talvez até você tenha esse número maior. O quanto isso tem a ver com o aumento do mix? Porque, de repente, você vai pegar uma molécula lá, uma azitromicina. Ela não cresce 2 dígitos. Você vai pegar uma nimesulida. Ela não cresce 2 dígitos. Então, por que o mercado cresce 2 dígitos? Porque aumenta o meu mix. Você entendeu o que dizer? Isso tem a ver, por exemplo, a venda. Se eu não aumentar meu mix nos últimos 3 anos, com certeza eu não teria aumentado, o mercado não teria crescido. Só que nós estamos aumentando nosso mix, cara, cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. Você tem que ter um mix e a variedade. Né? Você vai ter oportunidade de ver minha loja amanhã, eu acho que não estou perfeito. E, aliás, perfeição é uma busca, né? Não é a chegada. Não é a chegada, a perfeição é uma busca. Então você vai ver e fala, nossa, Lima, você podia ter posto. Eu pego sua ideia, hein? Porque eu sou um cara aberto, né? O que você falar para mim, eu vou aceitar. Testa, se deu certo, continua. Opa. Eu testo, deu certo, você vai ver minha área de venda lá, é bem bacana. O cara chegou e falou assim, olha, isso daqui você poderia ter. É legal? Não é imoral? Eu vou ter. Então, a expectativa do mercado, eu não sei se ele continua crescendo esses 2 dígitos por algum tempo, né? Que nem junho tá pior do que maio. Maio foi uma agradável surpresa. Maio foi bom, maio pra caramba. Junho não tá sendo muito bom, mas, cara, tá equilibrado. Se eu pegar junho do ano passado, né? Não tá tão ruim. Se eu pegar maio, tá ruim. Tá ruim em junho. Mas tá aí o inverno, todo mundo sabe que o inverno a gente é uma venda sazonal aí bem bacana. Espero que julho tenha um movimento melhor, né? Mas, cara, a luta é constante, mas você não pode desistir nunca. E o novo desafio agora é a manipulação. E a manipulação, cara, é um outro mercado, tá? É outro mundo. É outro mundo de manipulação. Totalmente diferente. diferente. Eu tenho aprendido aí que é um mercado desafiador também, né? Porque às vezes você pega uma receita com 8 princípio ativo lá. Você não tem. Puta, eu não consigo fazer a forma. E a hora que você está começando... Mas tantos anos como empresário, né? A sua curva de aprendizagem ela vai ser menor. E daí, um dos meus filhos, que é o farmacêutico, o Júnior, porque eu só montei a manipulação agora, porque meu sonho de manipulação é muito antes, muito. Porque eu achava que eu não tinha competência. E eu tinha certeza que não tinha competência. Eu, Lima, tocar uma manipulação. Daí a hora que o Júnior pegou e falou assim, pai, vamos montar? Eu pego firme. Ele tá lá, faz 3 meses. Que ótimo, ainda em família melhor ainda. Amanhã você vai visitar lá, é uma das melhores manipulações. Todo mundo que foi lá falou, Lima do céu, porque como tá novinha, você vai ver, tem
eu tô com 3 laboratórios, né? Sólidos, semissólidos e hormônio. Acho que eu não vou para homeopatia agora, porque não tem nem muito mercado em Pedreira. Mas você vai ver, tudo, hoje eu tenho condições de pedir o ISO 9000 do meu laboratório. Então, qualidade, faço o teste de entrada, tem qualidade na saída, e hoje é tudo monitorado, né? Pesagem é monitorado, tudo é monitorado. Então, tá muito evoluído a manipulação. Você vai gostar amanhã. Que legal. E o Júnior pegou de cabeça. Então, hoje, o cara da manipulação se chama Júnior Lima. Ô, Lima, Cara, pra gente finalizar aqui, porque estamos com o tempo adiantado. Qual mensagem que você deixa aí, com tantos anos e tantos anos empreendendo, né? Quantos anos como empresário? 36. 36 anos. Tempo mais do que o dobro de mim. Eu tô com 15. Eu abri minhas empresas em 2010, estou com 15 anos. Que mensagem você deixa para quem empreende e para quem quer empreender? Eu queria falar 2 coisas. Primeiro, eu quero falar uma frase que eu ouvi no nosso evento que você fez ali no Alphaville. Eu agora não lembro quem foi o palestrante. Eu sei que frase é. É uma frase que o Márcio Jacobelli falou de um palestrante que entrou no palco e voltou para trás? Exatamente. Então, foi o Márcio Jacobelli. Eu quero repetir isso, cara, que eu tenho usado isso como... Toda vez que eu converso com um funcionário, com alguém, até no dia a dia eu falo. O palestrante então chegou, né, Vini, e falou assim, olha, façam o que tem que ser feito. Foi embora. Daí todo mundo ficou decepcionado. Que isso, cara? Aqui faz 2 horas, eu tô esperando ele. Daí ele voltou a pedido, ele falou assim, vocês sabem o que tem que ser feito. Então, essa frase é tão interessante. Então, eu tô falando para você, empresário. Faça o que tem que ser feito e você sabe o que tem que ser feito. Tem que tratar bem o funcionário, tem que tratar bem o cliente, tem que tratar bem o fornecedor, tem que estar atento às leis. Você sabe o que tem que ser feito, cara. Não tenha preguiça de fazer o que tem que ser feito. Então, para mim, isso foi... Ganhei o dia lá, eu já falei isso para você, não canso de repetir isso. Agora, a segunda coisa, cara, que eu sempre falei também. Você gosta de fazer o que você faz, cara? Você tem tesão em fazer o que você faz? Porque se acabou o amor, o prazer, não sei o quê, o tesão de verdade, venda seu negócio, não abra a sua farmácia todo dia e fala assim, bom dia, Vietnã, como se estivesse indo para uma guerra. Porque senão não sai bem feito. Porque hoje, conhecimento você adquire de todas as maneiras possíveis. Eu, quando comecei, não tinha internet, cara, que 36 anos. Hoje, tinha. Esse acesso que você tem à informação, tudo, se alimente de informações corretas, né? Não cai em besteira aí vai ser... Não, quero saber, que nem eu falei do CNPJ aí, eu vi hoje num site confiável que vai ter o CNPJ. Cara, isso vai impactar a minha vida? Acho que não, porque eu já tenho o CNPJ, só para CNPJ novo, mas eu sei dessa informação. A reforma tributária, o que vai impactar? Não vai mais ser recolhido na origem, vai ser recolhido... não vai mais ser recolhido na origem, vai ser só no destino, você sabe disso, não sei o quê? Não sei, para comércio, acho que não vai mudar muito. Mas qual vai ser as alíquotas? Vai mexer na alíquota. ST vai mexer? Vai mexer. Então, eu estou atento. Então, esteja sempre atento ao seu negócio, faça com tesão e faça bem feito o que tem que ser feito. Até porque a gente sabe que tem que fazer e não tem faz, que fazer. Né? Na maioria das vezes. Exatamente. Né, então meu irmão, sucesso para você. Obrigado. Amanhã eu tô lá com você. E que você prospere, que venham mais lojas, mais farmácias, né? E obrigado pela sua amizade, por estar junto com a gente aí. Eu que agradeço, né? Uma amizade de longa data aí, que cada vez mais se fortalece. E é um prazer, né? É um prazer sempre. Eu vou falar para você. E você é um professor nato, né, Lima? Você adora ensinar e muitos anos na estrada, você sempre manteve essa carreira paralela, né? Empresário e consultor, né? O consultor é um professor, você adora ensinar. E eu gosto de, como você falou, de transmitir. E eu recebo, né? Que nem ontem teve um amigo meu de Minas. Depois do feriado, teve um amigo meu de Itu que teve lá. E eu até convido o pessoal, né? Quem está assistindo aí. Eu quero visitar a farmácia do Lima. Cara, com o maior prazer, eu abro tudo lá e falo, olha, tá aqui como eu faço o meu DRE, como eu faço isso, como eu faço aquilo, o quanto eu exploro o meu ERP, porque a maioria dos empresários usa isso tantinho do sistema do ERP dele. Fala, não presta, mas você usa. Não usa. Então, é que nem você pagar um clube, né? O clube é barato ou é caro? Depende. Eu não nado, eu não jogo bola, eu não vou na academia, eu não jogo tênis. É caro. Agora, se eu nadar, se eu jogar bola, se eu ir na academia e se eu jogar tênis, é de graça. Então, façam uso das ferramentas que você até já tem. Não é nem questão de investir mais. Mas você tá lá e tá guardadinho na gaveta a ferramenta. E não usa.
É isso aí, meu irmão. Muito bom. Obrigado, Um viu? abraço, querido. Sucesso. Até a próxima.